Boa tarde! Estamos ao vivo para falar sobre a experiência da mesa. Para quem não me conhece, meu nome é Jaqueline Moraes, sou casada há 22 anos com o Eduardo Moraes e tenho duas filhas, a Jade e a Jolie. E nós vamos falar aqui com a Carol, que também sobre a experiência que nós temos aí de viver com a família e a experiência da mesa, tá? Vamos aguardar aqui. Mayara já conectada. Boa tarde! Mais uma live poderosa. Quer falar um pouquinho você, Mayara, para as pessoas que estão chegando e ainda não te conhecem? Sim, eu sou a Mayara Martins, casada com o Roger Martins. Tenho dois garotinhos, né? Dois garotinhos, 3 e 5 anos. E já são 16 anos juntos, eu e o Roger, né? Então tem bastante caminhada, bastante história, muita coisa para compartilhar. E sabe que eu queria deixar um convite aqui para todos nós, para mandar um aviãozinho pro pessoal, para a gente convidar o pessoal para a live. Isso aí. Quem puder, já envie mais 5 aviãozinhos. Eu vou aproveitar aqui e mandar o meu Tá bom. também para 5 mulheres poderosas e maravilhosas para ouvir essa live. Ó, já estou selecionando aqui as minhas 5. Enviado. Também já aqui, ó. Enviado. Carol, quer falar um pouquinho a você? Para quem não te conhece, conhecer um pouco. Boa tarde, mulheres excepcionais, maravilhosas. Eu sou a Carol, Carol do Jackson. Nós aprendemos a nos apresentar assim, uma só carne. E sou casada há aproximadamente 5 anos, mas a gente está junto há mais de 15 já. Então, nossa família hoje é constituída por eu e o Jackson, mais dois generais, que é o Daniel e o Murilo. O Murilo tá com 4 aninhos, vai fazer 5, e o Daniel tá completando, depois da manhã, 4 meses. Hoje nós moramos lá em Alphaville, mas agora a gente tá de férias aqui em Alecrim e estamos juntos aí nesse projeto com as mulheres para a gente transbordar cada vez mais que a gente vive nossa vida real, né, mulheres? Somos mulheres reais, a nossa experiência o que a gente já alcançou e o que a gente ainda está no processo alcançando aí na transformação. Isso Sou muito aí. honrada de participar desse momento aí com vocês. Muito honrada também. Vamos aproveitar esse horário de mesa para falar um pouco sobre a experiência da mesa. Eu quero comentar assim com vocês antes que a minha experiência da mesa ela não vem da minha infância, tá? Essa não é um hábito da família que eu nasci. A família que eu nasci, a gente não almoçava todos na mesa. Na verdade, cada pessoa pegava seu prato e sentava no sofá e comia assistindo televisão. Essa era a forma que a gente fazia, e tanto que a mesa, propriamente dita, ela nem tinha 4 mesas, nós éramos 4 integrantes, porque uma das cadeiras sempre estavam quebradas, e isso nunca foi consertado. Então, sentar na mesa era só um momento de festa, era um momento de Natal, e mesmo assim não era todos que podiam sentar. Então, não significa que se no passado você não teve, agora você não precisa ter. Você pode ter algo diferente, sim. E aí nós vamos comentar um pouco aí das nossas experiências. Eu quero trazer um dado histórico, e aí eu passo para uma de vocês duas, que a saúde emocional dos jovens, um estudo pela American Psychological Association, de 1997, ela indicou que adolescentes bem ajustados com melhores relações sociais, motivação acadêmica e menores índices de depressão ou uso de drogas, jantavam com a família em média 5 vezes por semana. Olha que fato que era igual para todos esses adolescentes e é uma informação super importante. Veja o quanto que somente jantar 5 vezes na semana já trazia uma melhora para esses adolescentes e crianças muito maior. Quer falar um pouco, vocês duas, quem quer falar um pouco das experiências? Então eu vou começar aqui.
É muito legal você trazer essa pesquisa, né? E eu vejo na prática aqui com a minha família. Eu também, na minha família, eu lembro assim, da gente, num fim de semana, se reunir nas festas, mas não tinha tanto esse hábito diariamente, até por conta dos horários. Meu pai era um horário, minha mãe outro horário, então não encaixava. Aqui em casa com a minha família, eu entendi que a mesa era importante. E eu coloquei isso como uma prioridade. Então eu vejo na prática, os meus garotos, assim, eles são pequenos ainda, mas eu vejo na prática, assim, crianças emocionalmente fortes. Porque eu vejo assim, né? Eu sempre falo no meu Instagram, eu falo muito de família, sobre a importância a gente ter uma família forte, né? Firmada realmente na rocha. E eu percebo que esse tempo de mesa com os meus filhos, desde pequenininho, eu sempre fiz. Então, no café da manhã, na prática, o que eu faço? No café da manhã, a gente senta, meu marido de manhã não tá, que ele já saiu, e à noite ele está com a gente. Mas de manhã é o tempo que eu tenho, assim, com eles, que eu sempre compartilho algo que eu ensino eles estão com a cabeça fresquinha, acabou de acordar. Então, eu sempre trago alguma instrução, porque eu vejo que nós, como pais, nossa missão é treinar os nossos filhos, né? Treinar, preparar, forjar. Então, de manhã a gente tem esse tempo e eles amam, porque é um tempo que a gente sempre aprende alguma coisa nova, alguma instrução nova, sempre alguma coisa que a gente está aprendendo e eles gostam. Então, é um tempo que a gente brinca, que a gente conversa. E à noite com o marido é um tempo que a gente determinou que é sempre assim, sem celular, sem TV e todo mundo senta na mesa. E é um tempo que eu percebo que a gente consegue conversar, que a gente consegue saber o que aconteceu no dia do outro, que a gente consegue saber o que está passando no coração, né? Então, dos meus filhos, como é que foi na escola, como foi o dia. Então, quantas vezes meu filho já contou, ai, fulano bateu, ai, aconteceu tal coisa que eu não gostei. Então, são coisas que talvez, se a gente não tivesse tido aquele tempo na mesa, que eles se sentissem à vontade, que eles se sentissem que eles se sentissem amados, que eles se sentissem seguros, talvez eu nunca ia ficar sabendo de algo que aconteceu na escola. Então, eu percebo assim na prática aqui o tanto que eu percebo, né, uma família emocionalmente forte, uma família conectada, né? Tanto eu com meu marido, a gente com os nossos filhos, eles entre eles, né? Uma parceria, uma amizade, um relacionamento que vai cada vez ficando mais refinado, assim. Na prática, a minha experiência é maravilhosa. E é o que a Jaque falou. Por mais que na sua família você não tinha esse hábito, você não precisa continuar repetindo o que você aprendeu, o que você viveu. Você pode, né, tendo consciência que existem estudos que mostram, né, a questão das crianças, adolescentes crescerem muito mais saudáveis, né? Por que não implementar? Por que não, né, colocar essa rotina na sua família? Eu queria compartilhar essa experiência minha, que realmente é maravilhoso. E aí eu vou buscar outro estudo também, Maiara, para complementar, é que pesquisas da Universidade de Minnesota e de Carolina do Norte confirma que uso de drogas, sexo precoce, violência e estresse emocional são menos comuns em lares onde os pais estão presentes durante as refeições. Carol, quer contar um pouco do como foi transformadora a experiência da mesa na sua casa? Tá fechado no microfone. Então, eu tava comentando antes que para nós a mesa foi um ponto, um divisor de águas, na verdade, sim. Eu me criei numa cultura que tinha muito forte por ser cultura alemã, tem toda aquela coisa, né? As mesas grandonas, cheias de comida, lugar de comunhão, de refeição, eu me criei assim. Nasci numa realidade assim, meus pais do interior sempre tinha refeição à mesa com os pais. Mas eu saí estudar, enfim, e no meu relacionamento a gente tinha perdido essa cultura, assim. A gente sentava à mesa, mas não com o sentido que ela realmente tinha, né? Aí foi quando eu comecei tanto que a grande parte da minha transformação como mulher aconteceu numa mesa, sentada com mulheres que tinham uma visão que alinhadas aonde eu queria começar a chegar, né? Que estava totalmente fora do que seria o ideal para um papel de uma mulher. E aí foi na mesa que eu fui reestruturando isso, me curando, né, restabelecendo esse relacionamento e trazendo essa cultura para dentro da minha casa. E um dos principais marcos, assim, é que quando a gente iniciou esse processo, por exemplo, o Jackson no Legendários, a chegada dele era numa mesa. Então era ali que, tipo, a gente recebia ele ali naquela mesa, aquela mesa ali era de testemunho, de, sabe, momentos marcantes, assim. Então, dentro da nossa trajetória de cura como casal e família,
90% delas aconteceu num episódio na mesa, sabe? De ter tido, assim, revelações, insights e compartilhando momentos, assim, transformadores. Para mim, a mesa é cura, é testemunho e é relacionamento. Quando a gente foi luz na vida de outros casais, foi numa mesa também, né? A gente conseguiu ali curar, olhar no olho. E é como a Mayara falou, é um momento ali que a gente consegue estar alinhado, né? E para mim a maior revelação da mesa foi essa, que na mesa não é por acaso que Deus deu a medida que uma mesa deveria ter. E aí tu para pensar, ele poderia ter dado qualquer referência, assim, mas ele foi dado uma mesa, ele foi específico, ela tem que ter tantos centímetros, ela tem que ser assim, assim, assim. E até hoje a mesa é a mesa da Bíblia, há quantos miles de anos atrás, né? E essa referência, ela é utilizada justamente por isso, porque quando a gente está aqui sentado numa mesa, a gente está alinhado, alinhado olho no olho, as crianças estão por conta da cadeira no mesmo nível que a gente, né? Então ali a gente consegue olhar no olho e aí não escapa nada quando a gente está presente, né? Tá presente nessa mesa e aí os relacionamentos eles são restabelecidos, a corações abertos ali para compartilhar o que cada um carrega. Para mim, mesa tem um significado fortíssimo aqui na transformação da nossa família. Eu gosto muito quando você fala que estão olho no olho e coração com coração. Coração com coração. Então, esse aí foi um adendo, né, que veio assim, um download, quando a Carol Marçal falou um dia, né, que é ali que os olhos estão alinhados, aí eu desci um pouquinho mais e pensei, não, é o coração também, que ali o coração tá batendo na mesma frequência, eu consigo sentir, né, dos meus filhos, do meu marido, aquilo que tá dentro, né, tá na alma, tá nas emoções de cada um. Então, Você consegue alinhar o que está nos olhos, que é aquilo que está na mente, e consegue alinhar o coração, que é aquilo que está na alma das crianças, né? E aí, Bruna, fale um pouco sobre a sua experiência da mesa, a mulher mais próspera aqui, com 4 filhos, e um no céu e 3 aqui conosco na terra. Conta um pouco sobre a experiência da mesa, o que foi para ti na sua casa. Boa tarde, mulheres maravilhosas. Primeiramente, eu queria falar que quando a gente entra aqui na live, não está entregando. A nossa live não está sendo entregue, tanto que eu tenho que clicar no perfil de vocês para encontrar. E, bom, vamos lá, falar um pouquinho da experiência da mesa. No começo do meu relacionamento, a gente não teve esse. Vocês estão me ouvindo? Porque tá travando para mim. Tá normal? No começo do meu relacionamento, a gente não teve antes esse contato de estar muito ali na mesa, né? E então eu vejo que isso prejudicou muito. Então a gente comia assistindo uma televisão, comia assistindo alguma coisa, era um no celular, o outro no outro. E aí quando as crianças vieram, isso foi mudando automaticamente, porque eu fui entender que exatamente tudo que vocês trouxeram aqui, que é um momento de cura, é um momento de conexão, né? E aí eu fui colocando sementes, assim, eu vejo no meu esposo, principalmente, que ainda não tinha consciência que eu já tinha buscado, para que a gente pudesse se assentar à mesa com as crianças. Então, uma forma até que eu encontrei, né, e eu já até coloquei isso também para outras mulheres e elas aplicaram e deram certo, foi eu trazer o meu filho já grande para falar assim, olha, agora na hora que a gente vai sentar na mesa, já é o momento em que a gente vai ler a palavra. Então, no momento da mesa, a gente pegava assim, ó, agora, esse mês a gente vai ler, por exemplo, o livro de Jó. E aí a gente pegava e o meu filho chamava o pai. Então foi uma forma que eu encontrei de gerar essa aproximação dele passar esse tempo não só com as crianças, mas com a gente na mesa. E foi tão gostoso porque foi um momento da gente aprender sobre a palavra, ensinar para o nosso filho e ter um tempo de mesa todo mundo. E a gente partilhava um pouco das nossas experiências. E assim, foi muito bacana, porque criou esse vínculo da mesa. Criou esse momento onde a gente tem prazer ali de ficar e a gente acaba de comer e continua ali. E é tão engraçado que é de família para família, porque o meu pai, antes, desde pequena, ele sempre foi assim, de sentar na mesa e ficar 2 horas ali conversando, tomando café, e assim era. E o do meu esposo já não tinha esse hábito.
E a gente vai entendendo que é de pessoa para pessoa, família para família. E de acordo para onde a gente está olhando, é onde a gente vai construindo. Então, assim, é muito gostoso essa experiência, porque antes a gente não conversava. Hoje não, e até o que vocês trouxeram da mesa, de trazer o filho e ele se abrir. Então é ali na mesa, e não só na hora em que a gente está comendo, mas existem momentos onde a gente está ali no fogão, está mexendo nas coisas, e nosso filho está na mesa ali e está conversando com a gente, partilhando alguma coisa. Então eu acho muito importante, porque é um momento que a gente para, até quando eu estou ali, às vezes eu estou cozinhando alguma coisa, meu filho, mãe, mas e isso? Aí eu dou uma pausa e falo, filho, ó, é assim, assim, assim. E é um tempo que vale a pena. Às vezes as pessoas acham que eu parei todo o meu dia, toda a minha rotina para passar ali. Não. É um investimento, porque aquilo que você não está plantando no seu filho agora, enquanto ele é pequeno, você vai ter que plantar na adolescência, porque senão você vai ter problema. Então, tudo isso são sementes que as mães que elas não gastaram tempo na maternidade enquanto os filhos são pequenos, ela vai ter que gastar na adolescência, senão ela vai perder o filho dela. Isso já é comprovado. Então, é muito rico esse momento de mesa. Eu falo assim, é um pouquinho do que eu vivo aqui hoje, porque a mesa, a gente criou o hábito de agradecer. Toda vez, até o meu pequenininho de 3 anos, que a gente senta ali, você vai agradecer. E é tão interessante que eu aprendi com o Pablo um exercício. Ele fala muito do filho dele que acordava às vezes reclamando. E ele voltava para a cama, ele fazia o filho dele voltar para a cama para acordar agradecendo. E eu tenho essa mesma situação aqui em casa. Meu mais velho, ele muitas das vezes qualquer coisinha, porque não tá bom. E aí reclama. E aí eu falo desde o começo, na mesa. Você já se agradeceu já? Ah, mas eu vou agradecer por quê? Porque você tá vivo, porque você acordou, porque você tem uma comida quentinha, porque tem criança lá fora que tá vendendo coisa no farol. E você não, tá aqui com seu pai e sua mãe. Então, desde pequenininho, eu vejo que a mesa é esse lugar onde a gente vai trazer eles mais para perto. Maravilhoso. E eu tava aqui pensando, né? Relembrando algumas pessoas que chegam a mim, até porque no Instagram, como eu falo de família, de casais, então às vezes chegam algumas mulheres, e às vezes que estão numa situação bem difícil no casamento. E eu sempre faço essa pergunta: como que são as refeições na sua casa? Eu tenho o costume de perguntar. E é muito interessante, porque a grande maioria que chega para o casamento bem destruído, a maioria não tem tempo de mesa. Eu tive até recentemente uma amiga que até ela estava num processo de separação e eu conversei perguntando, ela falou, não, faz muito tempo, é assim, um come no sofá, o outro tá comendo, o outro no celular, cada um no horário. Então, realmente, assim, a gente por vezes percebe as pessoas na mesma casa, mas completamente afastadas, só tá convivendo e compartilhando. E aí você começa num primeiro momento conviver na mesma casa. Daqui a pouco você começa só a conviver como um amigo com o seu marido, daqui a pouco você não tá mais, não é mais a esposa e esposo, vocês estão como amigos, daqui a pouco vocês estão como inimigos. E eu percebo muito esse processo. E a mesa, ela traz essa reconexão. Então, o que eu percebo também, conversando muito com outras pessoas, às vezes falam pra mim, ai, mas meu filho já tá maiorzinho, é difícil de colocar, ele não vai, não quer, ai, não gosta, já começa, né, várias questões, porque não vai dar, não vou conseguir implementar. E, assim, a sugestão, né, para quem quer, é realmente você ter que ter um posicionamento, né? Aqui em casa funciona muito acordos. Então, algumas coisas a gente conversa, né? Eu e o marido, a gente determina algumas coisas. E a mesa mesmo foi um acordo nosso. A mesa a gente não vai ter celular, não vai ter TV e vai ser um tempo nosso. Então a gente fez aqui um acordo. E a gente tem que muitas vezes ir praticando até aquilo se tornar um hábito. Então, às vezes no começo, o filho não vai querer sentar, ou vai querer sentar e logo levanta quer sair, ou às vezes chega reclamando, mas aí é uma cultura, né? Algo assim que eu percebo muito aqui em casa é que aqui em casa a gente tem algumas coisas que é a nossa cultura, a cultura da nossa família aqui. E da nossa família, nossa cultura faz parte a mesa. Então tem coisas que às vezes é meio desafiador de implementar. Ainda mais quando assim, que nem no meu que são menorzinhos, às vezes é mais fácil. Às vezes quando já tá maior, que você nunca criou esse hábito,
mas que realmente a gente persista e se posicione. Às vezes também algo que eu percebo muito, principalmente essa educação agora positiva na internet, tem muita coisa legal, mas tem algumas coisas que são um pouco perigosas, porque a gente tem que entender que a gente não é amigo dos nossos filhos, né? A gente pode sim ter uma relação muito boa de muito companheirismo, de muito respeito, não só pode como deve, mas a gente é Existe mãe, uma hierarquia, né? existe uma hierarquia. Então, algumas coisas, às vezes assim, vai acontecer assim porque eu determinei que é assim. Então, tá determinado, a gente vai sentar. E aí, com o tempo, a gente vai mostrando que aquele momento é prazeroso, que aquele momento é gostoso. E daqui a pouco, aos pouquinhos, a gente vê aquele hábito se implementando. E com certeza, muita restauração virá. Se para você não tem esse hábito, né? Muita restauração acontecerá. Quero compartilhar, falando de você dessa pequena rachadura, né? Um livro para mim que foi transformador com relação à experiência da mesa é um livro que chama A Experiência da Mesa, de David Titus. E ela faz um comparativo de um ônibus espacial Columbia, que foi um dos que explodiram, né? E ele tinha uma pequena rachadura. E a gente pode comparar a falta da gente se reunir na nossa família como uma negligência, esse hábito de não poder comer juntos. E isso pode causar uma catástrofe estrutural em uma instituição multimilionária que é uma família. Do mesmo jeito que aconteceu a catástrofe naquela espaçonave, na nossa também pode acontecer. Eu não tinha esse hábito, eu comecei falando disso e a gente implementou esse hábito aqui em casa. E aí a nossa mesa era uma mesa quadrada, a gente resolveu usar a mesa, inclusive, para colocar a hierarquia dentro da família. Então, agora a nossa mesa é uma mesa retangular, ela era quadrada. E na retangular, o meu marido, essa é uma cultura minha, tá? Uma cultura familiar. A gente colocou o Eduardo na ponta, então ele que fica na ponta. Eu fico do lado direito dele. A minha primogênita fica do lado esquerdo e a minha caçula fica do meu lado direito aqui. Então, por quê? Porque a mais velha, ela já não precisa tanto da minha educação, ela tá precisando agora do direcionamento do pai, então é ela que fica mais próxima do pai. E a pequenininha, ela precisa de direcionamento da mãe, da instrução da mãe, do que a mãe vai passar, então por isso que ela fica sentada do meu lado. E no momento que a gente notou que faltava educação, e aí educação, não estou dizendo educação da escola, educação minha e do Eduardo para uma das crianças, a gente implementou mais seriamente, reduziu o tempo de escola dela, ela ficava integral, ela começou a ficar meio período, para ela passar mais tempo conosco na mesa. Então, fazer o café da manhã e o almoço. E uma criança que em algum determinado momento estava agressiva, depois de 6 meses ela não era mais agressiva. Depois de 6 meses, ela não ficava mais comendo 3 minutos na mesa e saía correndo para brincar. Ela ficava dentro da mesa, queria contar casos, coisas que tinham acontecido. Então, o que foi implantado diferente foi colocar ela na mesa para conversar, escutar o que ela tinha para dizer e não ficar corrigindo. Mãe de menina tem muito, filha, precisa, tem que comer de boca fechada, de não sei o quê, fica corrigindo. Ai, você ainda não sabe comer de garfo e faca, que horror! Então, sem esse momento de repreensão, não é ali que eu vou ensinar ela, não é naquele momento, mas sim uma maneira de escuta ativa que eu queria compartilhar com vocês. E mulheres, enquanto vocês falavam, são tantos ensinamentos que a mesa traz, né? Tanta coisa que a gente pode extrair que quando não tem esse tempo não dá para nem imaginar como que é a cultura de uma casa. E aí dá para se arriscar dizer que a saúde de uma família se mede no quanto que a frequência dessa mesa está se portando, né? Como que tá a saúde da casa pode se medir quando tu se senta à mesa com uma família. E a gente já viveu isso na prática. Glória a Deus que a gente tem essa cultura bem estabelecida sobre o comportamento na mesa, sobre como a gente se relaciona com as pessoas na mesa, mas é perceptível quando tu se reúne com uma pessoa, quando tu recebe uma visita de uma pessoa que não tem essa cultura, de uma família que não criou esse hábito ou que não tem educação bem estabelecida dentro de casa, enfim, né? E eu acho que a mesa, uma das coisas que ela ensina, por exemplo, é essa questão da hierarquia que vocês falaram, né? Ah, existe uma hierarquia na nossa mesa, o pai é o que senta na ponta, é o que dá o governo da casa, é o que estabelece a liderança, é ele que
precisa ser servido primeiro, então isso é uma coisa que eu aprendi. Eu ponho a mesa Vou e anotar eu isso, eu não faço isso em casa ainda. e é uma Anotado. forma de eu honrar o meu esposo na frente dos filhos. Eu sirvo o prato dele, tipo, ó, meu esposo, a comida tá na mesa, sabe? Então ele tem ali, e os filhos vão enxergando. Eles enxergam nesses pequenos atos, porque é ali que. E eles não vão aprender pelo que a gente fala, eles vão ver pelo exemplo. Então ali a gente também dá essa cultura, se come assim, né? Então é um lugar que se observa tudo. É um lugar de comunhão, porque eu sirvo as outras pessoas, né? Quando eu tenho uma visita, por exemplo, ela vai passando o prato a refeição ali de um por um, se aprende a honrar as outras pessoas também, né? Então são outras, um lugar de governo, né? Que quem senta na ponta ali é quem dá o comando, por exemplo, se for o dia que eu recebo mulheres aqui, né? Que eu faço os chás aqui em casa, eu sento na ponta e a palavra parte de mim, né? Então a gente dá é ali que se estabelece todo esse sentido de governo, enfim, de quem tem o E na domínio lei da do etiqueta, a gente ambiente. tem que olhar para a pessoa da ponta, para quando ela fala pode se servir, né? Podem comer. Olha É. que precioso. E, então, para mim é poderoso isso, sabe? E, por exemplo, do falar, né? Falar à mesa, tu fala tal assunto, né? Se traz assuntos pesados, o clima da mesa muda. E uma das principais coisas ainda, eu acho que a mesa é a intimidade. Porque quando a gente convida alguém para vir aqui em casa, tem níveis, digamos assim, né? Vai receber na sala uma visita, vai pôr num escritório, por exemplo, aqui é um nível de relacionamento. Agora vai sentar na mesa, tu tá convidando essa pessoa para fazer parte do momento mais íntimo que tu tem, além da cama, por exemplo, né? Que são os dois sinônimos de intimidade de uma casa para mim. Tu tá convidando essa pessoa para fazer parte da cultura da tua casa, da tua família, do que tu tem de mais íntimo, que é como os teus filhos se comportam ali, como tu honra o teu marido. Então eu acho que é um momento assim que se estabelece um portal, que se abre um portal de cura, de relacionamento íntimo verdadeiramente, né? Numa mesa. É isso que eu senti também de Precioso. compilar aqui. Isso que você falou, assim, referente à cama, à mesa, em uma casa nós temos três altares. O primeiro altar é a cama do casal, porque ali é onde acontece a comunhão com Deus. O segundo altar é a mesa, onde a gente recebe a família, onde a gente vai ali chamar o Senhor para se assentar conosco a todos os nossos filhos, onde eles não vão estar presentes na cama. E o terceiro altar é o altar da oração. É onde você tem um cantinho onde você vai ali chegar no seu quarto e falar com o Senhor. Então, toda casa ela tem esses três altares. E aí você falou da cama, que é onde tem esse momento de intimidade, eu lembrei disso. E é muito interessante esse assunto da mesa que eu fui colocando essa cultura aqui em casa. De toda sexta-feira nós tiramos um momento só para a família. Por mais que nós temos a nossa rotina todos os dias, de sexta-feira à noite para a gente é inegociável. Por mais que tenha um compromisso, tem isso ou tem aquilo, a gente já se organiza antes, vamos supor, tem um compromisso na sexta-feira. Então a gente para na quinta à noite e a gente faz a noite da família. Aqui em casa a gente chama dessa forma. E aí, como que é isso? Na mesa. Então as crianças, mãe, o que, que vai ter hoje na noite da família? Então é um momento em que onde eles já vêm se preparar para cozinhar comigo. A gente faz as coisas junto, ou então compra alguma coisa, ou vai em algum lugar e sentamos na mesa. E ali a gente desfruta de um momento de comunhão. Outro dia meu esposo fez uma coisa que eu achei incrível e foi um exercício para os nossos filhos. Porque ele falou assim, hoje na noite da família a gente vai pedir perdão na mesa. Então, o que, que aconteceu nessa semana que a mãe e o pai têm que pedir perdão para vocês? O que, que aconteceu que vocês podem pedir perdão para os seus irmãos? Isso marcou demais o meu mais velho. E a gente também, porque eles falam coisas simples que eu desculpa, Manu, no caso, meu mais velho falando, porque eu te machuquei e você ficou chorando. E você vê que mexeu com ele, porque por mais que foi uma brincadeira ali, alguma coisa, ele viu que era importante pedir perdão. E isso a gente conseguiu fazer na mesa. E foi tão interessante que a gente se emocionou.
E aí, nessa noite da família, a gente tem o hábito de pegar um jogo diferente e fazer. E é tão legal porque esse jogo é feito na mesa. E ali a gente consegue perceber o comportamento dos nossos filhos, como que eles estão sendo competitivos, como que eles estão quando não sabem, não aceitam perder. Então tudo isso a gente tirou o momento ali da comunhão de comer, mas a gente permaneceu ali, aí é um momento onde a gente consegue pontuar eles. Eu não gosto muito de falar assim, corrigir, porque eu acho que a corrigir gera muito esse autoritarismo de. Porque eu passei por uma infância muito rígida, né? Meus pais, eles eram muito rígidos. Então, hoje eu tenho um pouco de cautela com isso. Então, não que eu vou dar liberdade à vontade, não. Mas aqui tem um limite. Então, a gente gosta muito de pontuar. Olha, você pode ir até aqui. Isso daqui vai te fazer bem ou não. Então, a gente pega e ensina e pontua. Ó, mas se você continuar agindo assim, e quando sua mãe e seu pai não tiver? Então, eu vejo que na mesa, ela nos traz não só na hora ali da partilha do pão, mas também nesses momentos de você pegar e passar um tempo ali com seus filhos, você observar e poder pontuar para eles. Porque hoje é videogame, é isso, é aquilo, e cadê esse momento de aproximação? E eu tenho como muita referência isso o Paulo Vieira e a Camila Vieira. Porque eles têm filhos adolescentes, eles têm filhos que estão na fase da Adultos. juventude. Oi? Tem filhos adultos, né, que já vão dar netos. Exato. Tem filhos aí na fase adulta e até hoje eles preservam por isso. Então, hoje, para mim, eles são uma grande referência nisso. O Paulo publicou esses dias um momento onde ele falou assim: olha, isso daqui para mim não tem preço. Os meus filhos, eles não estão na balada, eles não estão na bebida, mas eles estão aqui. Eles estavam fazendo um momento de mesa brincando de argila. Então, assim, você vê quão é precioso esse momento. E aí, ele, como pai, estava dando ensinamentos. Então, eu vejo que a mesa é isso. É um momento de a gente aproximar e poder trazer esses princípios, que pra gente, a gente não teve isso. E trazer isso vai fazer com que a gente possa conduzir os nossos filhos, por mais que futuramente eles decidam escolher outro caminho. Nós fizemos a nossa parte e colocamos a nossa semente. Então, eu vejo que a mesa é muito isso. Legal, excelente. Eu tenho muitas vezes a gente pede para preparar para a oração, para fazer um momento de agradecimento. E é muito interessante quando você faz esse hábito todos os dias, você percebe qual que é o humor do seu filho. E qual é o humor que está aquela mesa como um todo. Então, tem dias que eu escuto assim, filha, quer agradecer alguma coisa? Não, hoje eu não quero agradecer nada. Aí você fala, alguma coisa não está muito bem, vamos tentar explorar sobre o que está nesse momento. E geralmente tem alguma coisa que deixou chateada, que deixou magoada e que você precisa entender e apoiar, ou é o momento da instrução, né? E você percebe com as pequenas falas, ou não quer falar naquele dia. Se não quer falar, eu ainda faço algumas perguntas. Filha, me conta o que que te fez sorrir hoje? Porque só perguntar como foi seu dia na escola, nada demais. Mas quando você muda um pouco a pergunta, o que que te fez sorrir? Você fez alguém sorrir hoje? Então traz outras reflexões que você pode trazer e pesquisar, né? Explorar o que está acontecendo aí na vida dos seus filhos. Maera, você quer falar alguma coisa? Você estava aí pensando, lendo? Quero falar assim, né? Aqui, imagina que a gente já vai caminhar para o final, uma consideração final, né, que eu queria trazer, que assim, família é um projeto divino e que foi criado para dar certo. Né? Tem muitas famílias que não estão dando certo, e eu percebo que muitas se afastaram do projeto original de Deus, né? E a mesa é uma oportunidade da gente convidar o criador do Projeto Família para estar na mesa com a gente. E isso é uma coisa que a gente faz muito aqui em casa. Então, duas coisas que eu queria comentar, né? Essa primeira sobre você ser intencional. Porque muitas vezes eu percebo assim que as mulheres têm a tendência de despertar mais do que o homem, né? De realmente. E a mulher edifica o lar. A mulher sabe edificar o lar.
Agora, quando a gente não está acessando a sabedoria, que a gente está na tolice, a gente destrói. Então, muitas vezes parte da mulher mesmo. Então, que a gente possa criar esse ambiente e convidar o autor do Projeto Família para fazer parte dessa refeição. E aqui em casa, né, na prática, o que eu faço aqui com os meninos, como eu tenho os meninos pequenos, a gente, quando, algumas vezes a gente, ao sentar na mesa, a gente coloca um prato a mais. E aí a gente coloca esse prato a mais e a gente fala, né? Aí fala, olha, esse aqui é o prato de Jesus. Então a gente deixa o pratinho ali, né, para trazer realmente, né, no imaginário deles também, eles entenderem que a gente está convidando Jesus para participar da mesa, né? E as nossas experiências, sempre a gente começa a mesa, sempre normalmente num tempo de gratidão, igual vocês fazem, né? Então a gente sempre faz um agradecimento breve, porque as crianças são pequenas, às vezes não dá para ficar estendendo, então é uma coisa breve, mas a gente já traz esse sentimento da gratidão no coração, e é o que você falou, né, já que a gente vai percebendo a criança no dia, e convida o autor do Projeto Família para fazer parte da família. Porque quando o autor está lá junto com a gente, ele vai nos conduzindo para você falar o assunto que precisa ser falado, para você ter a sensibilidade de perceber como está o coração do marido, o coração do filho. E uma outra questão minha na prática que eu queria trazer, que o meu marido, para ele não valorizava esse momento de mesa como eu. Eu fui a que primeiro despertei para essa questão da mesa. E de manhã eu fazia sempre com as crianças, desde pequenininho, então eles já criaram esse hábito da mesa desde pequeno. E à noite, muitas vezes meu marido ia e sentava no sofá e eu com as crianças na mesa. E aí, o que que aconteceu? Aqui na nossa rotina, começou as crianças chamarem meu marido. Ah, papai, todo mundo tá aqui, você não vem? E aí ele começou a perceber, ficar constrangido, era todo mundo ali ou não. Então, muitas vezes também, né, talvez aqui para quem vai assistir, falar, eu entendi que é importante, eu quero implementar na minha família, mas talvez meu marido não tá na mesma sintonia. Vai pedindo, vai chamando a presença do autor da família, ele vai te dar estratégia, vai te dar direção, vai tocar os corações. E já vendo que é um processo, não desista, que é muito lindo. Então, eu queria só compartilhar, fazer essa consideração final, essas duas experiências minhas, né, de chamar o criador, o autor do projeto, e deixar Deus ser Deus, porque ele vai fazer. Talvez o marido não tá assim, mas ele vai despertar, né? E ao começar em nós, a gente começa na gente. E quando a gente vê, quando a gente se transforma, quando a gente se posiciona, tudo ao nosso ao redor muda, a nossa família muda, o nosso lar muda, as coisas mudam, os filhos mudam, né? A gente não ficar esperando e dependendo do outro. Porque muita gente fica assim, né? Ah, mas aqui em casa não dá, porque o meu filho isso, porque meu marido aquilo. A gente fica pondo, né, desculpinhas, né? E uma coisa importante, ontem eu tava com as crianças na mesa, a gente tava montando quebra-cabeça, e a gente falou, ah, vamos tentar. Aí na hora eu falei assim, não, a gente não vai tentar, a gente vai conseguir, porque quem tenta não consegue. Então que a gente possa realmente sair dessa live também, para quem sentiu no coração, quero, não tenho esse hábito, quero fazer, você não vai tentar, você vai fazer dar certo, né? Porque aí as estratégias chegam e peça a direção e auxílio daquele que criou o projeto família, daquele que criou a mesa, né? A gente não falou que a mesa até hoje, o padrão da mesa é o que já é o padrão ali do que a gente vê nas escrituras. Então, peça que ele vai dar direção. Era isso que eu queria compartilhar. Eu vou comentar, às vezes, quando você vai iniciar, você vai notar que seus filhos não têm hábito de mesa. Então, o que aconteceu comigo? Começava a se jogar para trás, a cadeira quase caía, começava a querer, ao invés de ficar sentado, ficar de pé em cima da cadeira, falar de boca cheia, pegar comida com a mão, vai acontecer de tudo. E você, às vezes, como mãe, vai ficar irritada. Tipo, menino, você não se comporta, não tem educação? Não tem, mas a gente não deu. Se a gente não deu essa educação na mesa, ele não sabe como se comportar na mesa. Mas não faça de uma maneira de repreensão. Ao invés da criança estar se jogando para trás, ao invés de você falar, filha, não faça isso, ou falar com um tom de voz brigando, é falar, filho, o que a mãe pode fazer para você se sentir mais confortável sentando nessa mesa? Será que você é pequenininho, colocar uma almofada para você sentar, você vai ficar melhor? Ah, mãe, vai. Então, tomar muito cuidado com a forma que você vai ponderar para aquilo não virar um estresse, sim algo prazeroso, porque de fato é a hora que a gente vai ensinar algumas coisas, mas não de uma forma de repreensão. Eu tenho uma consideração que eu acho importante também para fazer sobre essa estrutura de uma vida moderna de hoje em dia, né? A primeira delas é a arquitetura que se trouxe para dentro das casas contemporâneas, que é a retirada da mesa de um apartamento para colocar, por exemplo, uma bancada. Esse é uma estratégia
astuta que foi utilizada, creio eu, que pelo inimigo, não tem outra, porque é ali que se retira a comunhão. E aí as pessoas sentam de frente para uma TV ou de frente para uma parede para retirar, né? Tá tudo certo se a tua casa só tem bancada, mas provavelmente tu tá perdendo um momento de comunhão, né? E isso quando me veio assim, né? Quando eu ouvi sobre isso, faz todo sentido, porque quando a gente quer fazer as coisas na pressa aqui em casa, aqui no sul a gente tem a opção da mesa e tem a opção da bancada. E aí, por exemplo, eu tô sozinha, eu vou ali, esquentei um prato rapidinho, vou sentar na bancada para mim comer instantâneo, tipo assim, né? Aí eu tô. Agora, quando isso se torna uma cultura, né? Vamos todo mundo comer aqui em qualquer hora na bancada. Aí não se tem esse estabelecimento desse vínculo de comunhão. Esse é o primeiro alerta. O segundo é que quando a gente encontra dentro da mesa um momento de comunhão e a gente pode estabelecer isso, que a gente esteja com o coração aberto para sentir, né? Que tenha o sensor ligado, né? Como a Mayara falou, para estar aberto, que não adianta de nada a gente estar nesse momento, né, de correria. E é muitas vezes na correria e na pressa que as coisas acabam escapando. E aí tá tudo assim, fácil de dizer, tá na correria, tô na correria, e aí o tempo de mesa acaba sendo comprometido. A E aí, negligenciar. muitas vezes, o que acontece? Por exemplo, o que acontecia aqui, eu não tinha esse cuidado, esse apreço por pôr uma mesa bonita, arrumar ali, né? Eu achava isso aí frescura. Eu pegava as panelas do jeito que estavam, muitas vezes aquelas panelas que não estavam nem areadas, enfim, muito. Botava em cima da mesa e não sabia sobre esse princípio. Só que quando eu comecei a organizar uma mesa, colocar dentro das cumbuquinhas bonitinha ali, que isso é parte da mulher, né? Dessa delicadeza, do cuidado. Eu comecei a perceber no meu filho, por exemplo, de um simples guardanapo que eu colocava diferente, dobradinho, ele apreciava aquele momento. Nossa, mãe, que legal esse cuidado que tu colocou aqui, ou que xícara bonita é essa, ou que, nossa, que prato diferente, sabe? De uma criança que poderia passar despercebido aos olhos, só que ele começou a afinar o olhar para isso e começou a despertar em mim que eu precisava ter mais cuidado com isso. E dá ou não dá gosto de sentar numa mesa bonita, organizada, com os talheres bem colocados, e não um negócio de qualquer jeito que a pressa do dia a dia nos induz a fazer, né? Então, eu acho que tem esse cuidado por parte de nós também, de deixar o ambiente preparado. Nós, mulheres, ter essa sabedoria, que vai nos custar um tempo um pouco maior, mas que vai valer a pena, porque vai gerar memórias de que ali é um lugar aconchegante de estar. E não deixar, por exemplo, a melhor talher para usar quando vem visita, que se tinha muito, né? Uma brincadeira, mas que se ouve muito, não, eu vou usar esses pratos aqui só quando vem uma visita importante. Se os mais importantes são aqueles que estão sempre perto de nós, todos os dias, compartilhando daquilo que a gente tem de melhor para entregar para eles. Então, essas considerações assim que eu queria fazer finais, porque eu acredito que a nossa pressa não pode roubar os momentos mais preciosos que são esses momentos aí que a gente tem de comunhão com a nossa família. Isso Precioso. que você trouxe, Carol, faz muito sentido, porque eu tive uma experiência aqui que a gente, principalmente que tem filho pequeno, geralmente a gente usa aqueles copinhos de plástico para eles não derrubarem. E aí eu fui e montei bonitinho assim, e aí eu experimentei colocar uma taça. Assim, mesmo com medo, eu falei, ai meu Deus, me ajuda, porque você sabe que criança não para. Aí eu falei, me ajuda. E eu pus a taça e meu menino falou assim, mãe, é pra gente mesmo? Você vê como que isso mexe com eles. Eles se sentem importantes. Mãe, é pra gente, eu posso tomar? Eles pediram. E eles já fazem parte da casa. E isso faz muita diferença. Porque aí a gente vê o quão valor a gente está dando nessa correria que você trouxe. Na É uma Isso correria, maneira de ensina honrar, né? Isso Você ensina usou identidade. Isso ensina esse, identidade porque eles se sentem presentes e importantes ali. É a mesma taça do adulto. Eu tenho memória de eu ser colocada numa mesa infantil de pequena, que tipo não tinha espaço na mesa com os adultos, colocava as crianças do ladinho com aqueles coisas que sobrava assim, tipo copinho. Gente, que identidade que isso ensina, sabe? E é como que a gente ia aprender, por exemplo, numa cultura de família que se faz assim se eu só tô ali sentada com criança e não vejo um adulto, por exemplo, né? Então, eu acho que a identidade é outro ensinamento que a mesa traz, porque ali tu se sente pertencente ao momento que os adultos, no mesmo espaço, eu também estou inserido. Tenho espaço para falar, tenho espaço para compartilhar meus sentimentos, poder quero.
Quero dar uma dica da taça. Você falou da taça, como importante que seus filhos se sentiram reconhecidos e amados quando tem alguma troca de faixa, alguma coisa que eles fizeram que para aquele momento foi importante. Você coloca a taça na mesa e fala: olha, filho, hoje a taça está colocada na mesa porque eu, como sua mãe, estou te honrando pela sua troca de faixa, eu estou te honrando porque você fez tal coisa, tal coisa, tal coisa diferente. E eles se sentem muito amadas, as minhas se sentiram muito amadas e importantes, do mesmo jeito que os filhos da Bruna se sentiram. O dia que ela colocou a taça de vidro, ele falou: mãe, igual? É igual, filho. Você é honrado, você é amado e você é respeitado. Muito legal, que bom que você colocou esse ponto, Bruna. E eu falo muito para eles assim: você é um príncipe, você é uma princesa, então você merece isso. E porque eles até têm assim: eu sou um príncipe, mas quando eles estão naquele dia mais ou menos, ele fala: eu não sou príncipe, não, eu não sou princesa, eu não tenho uma coroa, cadê o meu castelo? Mas eu falo: é sim, porque você é filho de um rei. Então, desde pequenininho, é o que vocês falando, vai trabalhando essa identidade deles. E eles são nessas coisas simples. Muito bom. Quando elas falam assim: cadê meu castelo? Eu falei assim: aonde você mora é o seu castelo. Esse é o castelo da sua família. Mas não. E o mais importante de tudo, eu sempre falo para elas: você é filha do Criador, Rei do Universo. Por isso que você é princesa. É daí que você é princesa. Muito obrigada, mulheres maravilhosas, por esse momento de falar sobre a mesa, bem próximo do horário das refeições. Então, obrigada pelo tempo de vocês e a disponibilidade de todas. Espero que essa live possa alcançar o coração de mais mulheres e que possam transformar as suas famílias através da mesa. Amém. Um grande beijo, gente. Foi maravilhoso estar com vocês. E mandem aviãozinho da live. Mandem e Né? compartilhem no aviãozinho da live. Um grande beijo para vocês. Tchau. Tchau, Beijão, tchau, gente. tchau.